Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Dia lindo, maravilhoso. Todos os dias são lindos, né? Porque quem criou é lindo, é o nosso Deus. E temos um dia maravilhoso, uma manhã um pouco fria, mas onde já sentimos a presença de Deus aquecendo o nosso coração, né? Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 7. Vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, Tu és o Criador de todas as coisas, e Tu és o único Deus, só Tu és Deus. Só Tu és digno de ser adorado, louvado, e nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar o Senhor. Alguns dos nossos irmãos, por não poderem estar aqui, por enfermidades, estão nas suas casas também unidos no mesmo Espírito, o Teu Espírito, adorando o Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre cada um. Pedimos a Tua bênção, Senhor, neste momento em que vamos ouvir a Tua palavra. Que o Senhor destrave os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que a palavra caia no coração como uma semente em uma terra afofada, umedecida pela Tua chuva e pronta para receber a semente e germinar e dar fruto para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos caminhado neste ano nas cartas do Novo Testamento, as cartas que estão ali escritas para nós, para a igreja, para o dia de hoje. Caminhamos alguns meses, os primeiros meses na carta aos Romanos, porque é uma carta cheia de doutrinas, ensinamentos profundos sobre a nossa fé, e quão preciosos foram aqueles domingos em que a gente estudou estes escritos maravilhosos do Espírito Santo através de Paulo, no caso de Romanos. Agora entramos na carta aos Hebreus e lemos há poucas semanas atrás, estávamos ainda lendo os livros do Velho Testamento, os primeiros livros, ainda estamos, né? Estamos agora em Josué, mas lemos os livros da lei e vimos ali aqueles detalhes que Deus colocou na sua lei para o povo de Israel obedecer. E nós temos o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que explica aquela lei e que mostra qual era a finalidade da lei, de uma maneira muito clara. E nós nos lembramos, eu me lembro e agradeço ao Senhor as mensagens pregadas sobre Hebreus, notadamente uma mensagem de 2 domingos atrás, onde o Kiko ministrou sobre o sacerdócio de Jesus, o nosso grande sumo sacerdote, o que nós temos, o que nós precisamos fazer e o que nós recebemos. Recebemos socorro em ocasião oportuna, na hora da necessidade. Então, agora estamos caminhando ainda dentro desta maravilhosa carta aos Hebreus e pensamos nos dias de hoje, pense um pouquinho nos dias que nós estamos vivendo. As pessoas estão sedentas, buscando ajuda, muita gente busca ajuda em religiões, em estratégias no meio da religião. Falei com uma pessoa, estava conversando com uma pessoa esses dias, e ela dizendo que tal pessoa recebeu uma bênção porque fez uma campanha de quantas semanas ali. E eu pensei, meu Deus, e Jesus? A obra de Jesus na cruz? Será que eu preciso fazer uma série de procedimentos para receber alguma coisa? E a graça, né? É de graça tudo que há em Jesus. Pessoas buscam
a sua esperança está em líderes humanos, o Kiko mencionou agora há pouco, mundo eufórico, sedento, esperando que um homem vá trazer solução para a paz, vá trazer a paz. E o príncipe da paz, quem é? Jesus é o príncipe da paz, é Ele quem nos dá a paz. Há uma sede na alma das pessoas. Então, está proliferando, brotando mensagens de todo tipo, e agora com a mídia rápida, né? Pessoas ali ávidas, sedentas, buscando ajuda aqui ou ali, curas em situações alternativas, né? E essa sede só é saciada em uma pessoa, Jesus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias. Ele é quem nos leva a Deus. A pessoa do sacerdote no Antigo Testamento era aquela colocada por Deus para representar o homem diante de Deus, para interceder pelo ser humano, para oferecer sacrifícios em nome do pecador. E como ele próprio era pecador, então ele tinha que oferecer primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E eram muitos, porque eles morriam. Então, tinha uma ordem de sacerdotes, da família tal, todos os homens iriam ser sacerdotes. Por quê? Porque morriam. Então, hoje nós temos Jesus Cristo, um sacerdote diferente. Ele nem era daquela família de onde saíram os sacerdotes, ele era de outra família. Ele é um sacerdote eterno, porque ele vive para sempre, ele não morre, ele não pode, nem deve, nem precisa ser substituído. E ele ainda fez uma obra tão grande, tão profunda, tão abrangente, que todo aquele que nele crê pode chegar diretamente a Deus. Não precisa de mediadores. Mediador é Ele, Jesus Cristo. Então, o tema da nossa mensagem nesta manhã é chegando mais perto de Deus. Quantos desejam chegar mais perto de Deus? Você deseja? Eu desejo de todo o meu coração chegar mais perto de Deus, conhecê-lo melhor. Como é que nós podemos chegar mais perto de Deus? Jesus nos leva à presença de Deus. Como ele fez isso? Em primeiro lugar, Jesus trouxe uma esperança melhor. Jesus trouxe uma esperança melhor. Então, olhando para o nosso texto de Hebreus capítulo 7, nós vamos ler do versículo 11 em diante. Se, portanto, a perfeição humana houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar, pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto,
por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Até aí, por enquanto, no versículo 19. Neste versículo 19, há essas duas palavras que o Espírito Santo fez brilhar em meu coração quando eu estava estudando esse texto. Esperança superior, ou melhor, Jesus trouxe uma esperança superior. Esperança é uma palavra maravilhosa, ela é necessária. Uma pessoa sem esperança é uma pessoa que perde a vida, o gosto pela vida. Esperança é aquele sentimento de ser possível uma coisa que você deseja, que você precisa que aconteça, de ser possível. É aquela certeza, ela pode ser até substituída pela palavra também certeza. A esperança, aquilo que nós cremos, precisamos que vai acontecer, e cremos que é possível que isso vá acontecer mesmo. A esperança aquece e alegra o nosso coração. A esperança antes de Jesus Cristo morria cada vez que o sacerdote morria. Jesus trouxe uma esperança superior, melhor. O sacerdócio levítico, o sacerdócio lá do Antigo Testamento, não podia aperfeiçoar ninguém, está escrito aqui, não podia aperfeiçoar. A lei de Moisés era limitada e apontava para algo melhor que viria. Tudo era símbolo da realidade que haveria de vir. Se você tem a realidade, você vai preferir ficar com o símbolo? Creio que não. Jesus inaugura um novo caminho, vivo, verdadeiro, o caminho para nós chegarmos mais perto de Deus. Se esse é seu desejo, chegar mais perto de Deus, caminhar mais perto do Senhor, então saiba que é Jesus o caminho, não há outra maneira. Não há estratégias humanas, não há coisa alguma que você possa fazer com as suas próprias mãos. Se pudesse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Ele é aquele que trouxe uma nova e superior esperança para nós. Ele traz a viva esperança baseada em promessas fiéis do Senhor. Você tem uma promessa de Deus, você se agarra a essa promessa, você tem esperança no coração. E a Bíblia está cheia de promessas de Deus. E sabe para quem elas são? Para você. Nunca pense que isso aqui era para o passado, isso aqui é para fulano, isso aqui é só para gente que faz isso, aquilo outro. É para você, é para quem crê. Se você crê, é para você. Estão aqui. Tenha esperança nas promessas de Deus. A nossa esperança não está em cerimônias, não está em ritos, que são aquelas coisas que a gente faz maquinalmente, as pessoas fazem maquinalmente, automaticamente, nem estão às vezes entendendo por que estão fazendo, mas estão fazendo. Isso é rito. A nossa esperança não está fundamentada nessas coisas, nem em estratégias humanas. Agora vamos fazer assim, agora vamos fazer assim, vai dar certo, nós vamos crescer espiritualmente, vamos conhecer mais a Deus. Existe um caminho só, Jesus. Quando nós abraçamos este caminho, nos rendemos a esse caminho, nós passamos então a amar a palavra dele, a ter fome pela palavra dele, e aí começamos a ler este livro, a meditar neste livro. Aí a esperança vai crescendo no coração, e essa esperança é tão forte
que ela não morre no meio das circunstâncias tristes e contrárias. Não morre, pelo contrário, ela cresce. Ela se fortalece mais na hora do sufoco, na hora do problema, na hora da provação. Ela cresce muito mais. Jesus trouxe esta esperança melhor e superior. Eu amo o Salmo 39, verso 7, onde está escrito assim: e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Quem é a nossa esperança? Jesus. E eu, Senhor, que espero? Espero um emprego melhor, espero uma promoção, espero uma casa melhor, espero um salário melhor, espero a aposentadoria para eu poder desfrutar a vida. Não. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Tinha um cântico antigo que nós cantávamos. Eu me lembro: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, Jesus é a nossa esperança. Ele trouxe uma nova esperança. Em segundo lugar, Jesus estabeleceu uma aliança superior. Então, em Jesus nós temos uma esperança superior e uma aliança superior. O que é uma aliança? Aliança fala de compromisso. Nas nossas alianças, os que usam aí uma aliança, um anel do casamento, geralmente tem uma data ali e um nome gravado. Naquele dia nós firmamos uma aliança, é um pacto, um acordo, um compromisso, de um cuidar do outro, de um amar o outro, na hora que está tudo bem, né? Não, em todos os momentos, na alegria, na tristeza, na dor, na perda, no ganho, na riqueza, na pobreza, em qualquer circunstância. A gente promete isto, apesar de falhos que nós somos, mas em Cristo Ele nos dá a capacidade de cumprir essas promessas. Agora, Deus, imagine Deus, faz uma aliança com você, Ele não vai cumprir? Deus é fiel? É fiel. Eu gosto de pensar nas promessas de Deus. Quando penso nelas, eu lembro dessas duas coisas: Deus é fiel e Ele é poderoso para cumprir. Nunca vai chegar um momento que Ele vai falar: olha, eu prometi, mas não deu. Desculpa lá, mas não deu para eu cumprir. Tal coisa aconteceu que me impediu. Nada impede Deus. A Bíblia diz, agindo eu, quem impedirá? Resposta: ninguém. Ninguém impede a Deus. Não existe nenhum poderio humano neste planeta ou em qualquer outro que possa impedir Deus de agir. Ele é todo poderoso. Ele prometeu a você, as promessas estão aqui, busque, tome posse. Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele vai fazer o que Ele prometeu. Nada impede Deus de cumprir as suas promessas. Nada, absolutamente. Ele faz uma aliança. Vamos ler isto a partir do versículo 20 de Hebreus 7. Acompanhe ali. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os outros sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Amém? O antigo sacerdócio era passageiro. O sacerdócio de Jesus é eterno. Se isso não gera segurança no seu coração, o que vai gerar? Né? Existe uma frase que está sempre por aí, que não há mal que sempre dure, não há bem que não se acabe, qualquer coisa assim. Então a gente está vivendo uma situação boa e vem aquele pensamento, vai acabar, vai acabar. Jesus não acaba, Ele é eterno. O sacerdócio dele, a obra dele é de valor eterno, porque Deus pôs a eternidade no nosso coração. Para nos salvar, teria que ser uma obra desse nível. Só Jesus poderia ter feito. E Ele fez uma aliança com você, comigo, conosco, aliança eterna. Ele nunca vai quebrar essa aliança. Nós, homens, seres humanos, falhamos quantas vezes? Jesus jamais, nunca Ele falha. A Bíblia diz, se formos infiéis, Ele continua sendo fiel. Da parte dEle, a aliança não vai se quebrar. Jesus vive eternamente, Jesus salva totalmente. Olha essa palavra maravilhosa aqui, verso 25, por isso também pode salvar, de que maneira? Totalmente. Então não fica nada. Ele salva a nossa alma, salva o nosso corpo, Ele salva a nossa mente, Ele salva o nosso espírito, Ele dá vida para o nosso espírito, vida espiritual. Ele salva das mágoas, Ele livra das mágoas. Ele salva das angústias, das depressões, das doenças. A salvação de Deus é descrita aqui em Hebreus como tão grande salvação. Não é uma salvaçãozinha, é tão grande salvação. É algo abrangente, salva totalmente. Quem que Ele salva totalmente? Os que por Ele se chegam a Deus. Você quer chegar mais perto de Jesus? Ele é o Salvador que salva totalmente. E mais, vivendo sempre para interceder por eles. Quem é o nosso intercessor? Jesus. Precisa e poderia haver algum outro? Não. Ele é completo. Só Ele é assim. Olha as características dele: santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus é o máximo, é o superior, é o supremo, é o sublime, é Jesus. Mediador único é Jesus. Salva totalmente, Jesus. Traz a pessoa para perto de Deus, Pai, Jesus. Tudo é Jesus. Nós cantamos porque dele e por ele são todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é a nossa esperança. Não deixe a tristeza invadir o seu coração. Quando ela vier, seja por qualquer motivo que seja, comece a louvar a Deus e a responder com palavra de Deus. A alegria do Senhor é a minha força.
o Senhor é a minha esperança, o Senhor é o meu pastor, o que vai me faltar? Nada, nada. E observe os tempos dos verbos aí nessa frase. O Senhor é o meu pastor, tempo presente, agora, nada me faltará. Então põe futuro, o tamanho do futuro que você quiser pôr aí, pode pôr, não vai faltar. Quando eu for velhinho, o que vai acontecer comigo? Vou ficar sozinho, nada me faltará. Quando tirarem a minha aposentadoria, pode ser que eu não vá receber mais nada, nada me faltará. Quem vai providenciar o meu seguro de saúde, o meu plano de saúde, não vou poder mais pagar, faz tempo que a gente não tem mais nada disso. Nosso plano é Deus e nada faltará. Nada faltará. Não estou dizendo que você deva viver uma vida relaxadamente, sem cuidados, sem se cuidar, não é isso, mas uma vida de fé. Uma vida prudente, cuidadosa, porém sem nenhuma aflição ou angústia no seu coração. Porque se você tem esse sacerdote perfeito aqui na sua vida, não vai faltar nada. Ele vive para sempre para interceder por você. Está escrito aqui. Então, se não pense, o inimigo quer que você pense que está sozinho. Ninguém está orando por mim, preciso pedir lá na jornada para orarem por mim. Pode pedir, nós vamos orar. Mas não esqueça que você tem um intercessor constante. Não é só na jornada de oração que ele está intercedendo por nós. Diariamente, noturnamente, diuturnamente, sempre, sempre, sempre temos um intercessor. Amém? Porque ele fez uma aliança conosco. E a aliança que ele fez é superior, é a completa, superior àquelas antigas feitas lá no passado, que Deus fez, tudo para simbolizar a aliança perfeita que viria. Ela veio, então todas as outras estão canceladas, e agora temos a nova e eterna e superior aliança e também esperança. Essa aliança com ele garante, quando eu usei o exemplo do casamento, fazemos promessas um para o outro ali. Quais são as promessas e as garantias, as coisas que nós recebemos? Já fomos ministrados sobre isso naquela mensagem que eu mencionei agora há pouco, pregada pelo Kiko há 2 domingos atrás. O que nós recebemos? Perdão dos nossos pecados. Fique aliviado, porque o Senhor já perdoou, se é que você já se rendeu a Ele. Isto traz alegria ao meu coração todos os dias. O Senhor já perdoou. E se tem alguma coisa no seu coração, fique tranquilo, porque o Espírito Santo é fiel e faz você se lembrar. Não fique atormentado por uma coisa que não existe. É um contrato que ele assinou conosco. Sabe qual a tinta que ele usou? O sangue dele. Que coisa preciosa. Ele assinou o contrato conosco. Quem quer estar dentro desse contrato? Jesus, quantas maravilhas o Senhor fez por nós e continua fazendo. A esperança. Quem tem essa esperança nele, quem está aliançado com ele, está ancorado. A carta aos Hebreus usa essa expressão. No capítulo 6, um pouquinho antes aqui do nosso, de hoje, está escrito lá, olha, verso 18 do capítulo 6, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, Deus não mente, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra
além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, o principal, para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Eu não falei sobre esse Melquisedeque, não é o meu objetivo agora nesta meditação, mas ele foi um sacerdote antes do sacerdócio levítico, maior que Abraão, que é o pai de toda a nação judaica israelense, israelitas da Bíblia, e a quem o próprio Abraão pagou os seus dízimos, um homem que não aparece na Bíblia a genealogia dele, de onde ele veio, de onde ele, somente que ele era sacerdote de Salém. Salém é hoje a Jerusalém, cidade da paz. Ele trouxe para Abraão pão e vinho. É uma figura maravilhosa que aparece em Gênesis, que bem pode ser, que pode perfeitamente ser uma teofania, que significa uma aparição do Senhor Jesus Cristo. É dessa ordem, é a essa ordem que Jesus pertence. Perfeito, né? Então, você quer chegar mais perto de Deus? O caminho está aberto, a porta está aberta. Aproveite agora esta oportunidade. O Espírito Santo está convidando, está constrangendo o seu coração, dizendo: confie, receba hoje a esperança superior. Esteja aliançado com aquele que faz uma aliança superior e de valor eterno, que vai dar toda a graça do perdão, da força, da alegria de estudar a palavra, de se alimentar da palavra, de comer da palavra, de congregar, de estar em comunhão com os irmãos, de levar o nome de Jesus para ser conhecido por vidas que ainda não conhecem, de viver com alegria e esperança em meio a todos os problemas do nosso dia a dia. Amém? Se você deseja chegar mais perto de Deus, quero convidar você para ficar de pé. E nós vamos orar.